Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente, eu sou o professor Palma e convido você para a gente conversar um pouquinho, rapidinho, sobre direito penal. Num videozinho anterior, eu comentava sobre o conceito de crime. Naquela oportunidade, então, eu expliquei que, dependendo da maneira como nós observamos o crime, pela ótica que nós observamos, nós podemos chegar a conceitos diferentes. Nós podemos chegar a um conceito formal de crime, um conceito material ou substancial, podemos chegar a um conceito legal de crime e o que mais nos interessa que é o conceito analítico. O conceito analítico é aquele a que se chega a partir da decomposição do crime. Nós vamos então desmontar o crime e perceber quais são os elementos que o compõem, para que possamos então identificar esses elementos e conhecê-los e alcançar assim uma compreensão maior do que seja o crime. Pois bem, quando nós falamos desse conceito analítico, nós observamos que existe na doutrina uma divergência. As duas principais correntes que se formam são a corrente tripartida e a corrente bipartida. Para aqueles que seguem a corrente tripartida, o crime é composto de três elementos: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. O crime é, então, o fato típico ilícito praticado por um agente culpável. Para aqueles que seguem a corrente bipartida, são só dois elementos: o fato típico e a ilicitude, e a culpabilidade não é elemento do crime, mas é um pressuposto para a aplicação da sanção. O que não muda em uma ou outra corrente doutrinária é que o primeiro elemento do crime é o fato típico. E o que é esse fato típico? O fato típico é a descrição da conduta penalmente relevante, a descrição da conduta que passa a ser definida como crime, considerada como crime. É uma decorrência lógica, uma necessidade de respeito ao princípio da reserva legal, que está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição e no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. É preciso a definição da conduta que possa ser considerada como crime. O fato típico é essa definição. Então, fato típico é a descrição da conduta penalmente relevante, a descrição da conduta que possa ser definida como crime, a descrição da conduta que desperta a atenção, o interesse do direito penal. O fato típico está lá no preceito primário da norma penal incriminadora. E o fato típico é composto de 4 elementos: conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. 4 elementos compõem o fato típico. Mas nós só encontramos esses 4 elementos juntos nos chamados crimes materiais, crimes causais ou crimes com resultado. Crime material é aquele crime em que o tipo penal incriminador descreve a conduta, descreve também o resultado e exige a produção do resultado para que o crime se consume. É o homicídio, por exemplo, do 121 do Código Penal. Está descrita a conduta, matar alguém, descrito o resultado, que é a morte da vítima, e o crime só se consuma se essa morte ocorrer. Então, crime material descreve a conduta, descreve o resultado, exige a produção do resultado para que o crime se consume. Perfeito? Nos crimes formais, nos crimes de mera conduta e nos crimes materiais na sua forma tentada, nós não teremos esses 4 elementos no fato típico, teremos só 2, a conduta e a tipicidade. Não teremos o resultado e a relação de causalidade. Explico por quê. Nos crimes formais, também chamados crimes de consumação antecipada ou de resultado cortado, o tipo penal descreve a conduta, descreve o resultado, mas dispensa a produção desse resultado, dispensa a ocorrência do resultado para que o crime se consume. Descreve a conduta, descreve o resultado, mas não precisamos do resultado para que o crime se consume. É o que acontece, por exemplo, na extorsão mediante sequestro do artigo 159 do Código Penal. Não é necessário que o sujeito consiga obter a vantagem ilícita para que o crime se consume, basta que ele exija. O tipo descreve a conduta, descreve o resultado, mas não exige a produção do resultado. A mesma coisa na ameaça do 147. Descreve a conduta, descreve o resultado, mas não é necessário que a vítima se sinta intimidada. Também na injúria do 140. Descreve a conduta, descreve o resultado, mas não é necessário que a vítima se sinta menosprezada. Basta que as palavras tenham o potencial de injuriar. Então, no crime formal, o tipo descreve a conduta, descreve o resultado, mas não exige a sua produção para que o crime se consume. Nos crimes de mera conduta ou de simples atividade,
O tipo penal descreve só a conduta, não descreve resultado. É o que acontece no ato obsceno do 233, né? Ele descreve só a conduta, não descreve produção de resultado nenhum. Estes crimes formais e os crimes de mera conduta são denominados pelo STF de crimes sem resultado. Mas existe uma diferençazinha interessante entre eles. No crime de mera conduta, como o tipo penal só descreve a conduta, não descreve resultado, é impossível termos produção de resultado. A lei não admite. Por exemplo, no ato obsceno do 233, o cara sai pelado correndo na rua. Está descrita a conduta, ato obsceno, mas não está descrito o resultado. Qual é o resultado do sujeito sair correndo pelado na rua? Nenhum. Então, crime de mera conduta ou de simples atividade é impossível produzir resultado. Mas nos crimes formais, o tipo penal descreve a conduta e descreve o resultado, apenas não exigindo que o resultado naturalístico ocorra para que o crime se consume. Mas e se ocorrer? No caso da extorsão, mediante sequestro do 159 do Código Penal, basta que o sujeito exija a vantagem indevida para o crime se consumar. Mas e se ainda assim ele conseguir receber? Ocorre então um fenômeno jurídico que nós chamamos de exaurimento. O exaurimento é justamente quando o sujeito nos crimes formais consegue atingir e produzir o resultado. Então ele vai além do que é necessário para consumar o crime. Ele vai além do que é necessário para conseguir consumar o crime, porque não precisava do resultado. Ele estava previsto, mas é dispensado. Se o sujeito conseguiu o resultado, ele exauriu o crime. Ele foi além daquilo que é necessário para consumar. Perfeito? Nos crimes materiais, que são aqueles em que está descrita a conduta e o resultado, e eu preciso do resultado para que o crime se consume, se esse crime ocorrer na forma tentada, eu também não tenho resultado. Então, no homicídio tentado, né? A lei descreve a conduta, descreve o resultado, exige o resultado para que o crime se consume, mas o sujeito só tentou. Ele não conseguiu produzir o resultado por circunstância alheia à sua vontade. Ele vai ser punido, eu tenho aí um crime, mas como não houve produção do resultado, o fato típico vai ser composto apenas de conduta e tipicidade. Então, no crime material consumado, o fato típico é composto de conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Nos crimes formais, nos crimes de mera conduta ou mera atividade e nos crimes materiais na sua forma tentada, o fato típico é composto apenas de conduta e de tipicidade. Beleza? Espero que você tenha gostado. Vou ali agora malhar um pouquinho e logo a gente volta com outro vídeo para eu explicar cada um desses elementos para você, tá bom? Se você gostou, segue aí, diz para mim, diz o que você está querendo aprender e a gente vai estudar direito junto. Valeu? Beijo no coração. Até mais.